Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo dia, por tudo que nos deste nele até aqui, rendemos a Ti a nossa gratidão. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa, prestando-Te culto. Nós oferecemos a Ti o nosso coração aberto, a nossa atenção, a nossa reverência, e Te pedimos, ó Deus, fale conosco através da Sua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 1 diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Nós temos um testemunho de Paulo, onde ele conta a experiência mais marcante da sua vida, quando ele foi arrebatado ao céu, e por causa dessa e de outras experiências, ele recebeu da parte de Deus a permissão de um mensageiro de Satanás para feri-lo. Ninguém nunca soube ao certo o que seria esse mensageiro, se era um espírito, se era uma enfermidade, se era uma limitação qualquer. Ninguém com bom senso disse alguma vez: é isso. Mas o fato é que tinha uma ação maligna contra a vida dele, e ele pediu para Deus tirar, e Deus disse: não. Para você não se perder, você vai conviver com isso, e a minha graça vai te abastecer, basta. Ela vai aparecer na tua vida de tal forma que você vai conviver com isso e vai vencer isso. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, geralmente nessa data, né, início de ano, fim de ano, nós convivemos com as premiações, os clubes vencedores, os recordes, os lucros, as empresas, enfim, todo tipo de manifestação de sucesso aparece no final de um ano como premiando as pessoas que alcançaram o mérito, os melhores do mundo, os melhores clubes, os melhores lucros, os melhores, sempre os melhores. E esse texto aqui nós vamos ver que a Bíblia fala de Deus manifestando o seu poder onde há fraqueza. E Paulo vai nos ensinar isso por experiência. Ele vai dizer que o poder de Deus, ele se adapta, ele aperfeiçoa, ele funciona, ele aparece melhor onde há fraqueza humana, onde não há
poder humano, onde não há poder das trevas, onde há limitação humana, havendo essa predisposição da pessoa de se relacionar com o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nessa vida. Então, só como ponto de partida, nós sabemos que todo poder que opera no universo tem origem em Deus. O trono de Deus é que sustenta todas as coisas, Deus é que sustenta todas as coisas. E esse poder de Deus foi delegado, começando com Lúcifer, que usou esse poder contra Deus, se tornando o principal do reino das trevas. O homem também, Deus disse que ele de si mesmo não pode nada. Ele só pode aquilo que do céu lhe for dado. Apesar disso, o homem, ele tem poder para fazer aquilo que é humanamente possível. Isso foi deferido pelo céu, mas nem sempre ele usa esse poder para a glória de Deus. Ele faz isso para a glória humana, para benefício humano. Então veja que exemplo do inimigo que recebeu o poder de Deus, ele usa contra Deus. O homem, ele é mantido e recebe de Deus capacitações, e ele vive ela de uma forma que ele tira Deus. Porque todo feito humano deveria resultar em glória a Deus, porque se o homem fez uma coisa boa, glória a Deus que fez o homem que fez uma coisa boa. Portanto, o mérito é de Deus e não do homem. Nesse texto, Paulo ele conta a experiência que ele teve, que ele foi arrebatado ao céu dos céus, ao terceiro céu. Nós entendemos como o primeiro céu esse onde voam os pássaros, o segundo céu onde estão os astros, e o céu da habitação de Deus, o terceiro céu. E Paulo dá um testemunho dizendo, se fosse para mim me gloriar, ele falou, eu me gloriaria nessa experiência, que é verdadeira, eu não vou mentir. Ele falou, mas não convém. Ele fala, porque eu conheço um homem, ele está falando dele mesmo, isso é consenso, que há 14 anos atrás ele teve a experiência. Se no espírito, eu não sei, se no corpo eu não sei, ele não tinha certeza se quando ele foi ao céu, se ele estava lá só em espírito ou se ele estava em corpo. A visão foi tão nítida que ele não conseguiu separar. Falou, se no espírito eu não sei, se no corpo eu não sei, mas eu fui ao terceiro céu, onde Deus habita. E ouvi coisas, ele teve a experiência de ver, ele foi lá e ele viu, e ele ouviu coisas que ele não conseguia descrever o que viu em palavras, e nem teve permissão para tentar fazê-lo. Nós temos aqui no testemunho de Paulo uma realidade, uma amostra, uma palhinha, uma antecipação, igual aconteceu na transfiguração, da realidade celestial, do céu, da habitação, da vida longe daqui. Ele entendeu o que ele viu, ele sabia que ele estava lá, ele só não sabia se ele estava no corpo dele ou fora dele, na alma e no espírito só. Foi isso eu não sei. Mas eu ouvi palavras que Deus não permitiu e ele não conseguiria descrever isso com palavras. E tal foi a revelação, não só essa, outras, mas ele fala que pela grandeza das revelações, para não acontecer com ele como aconteceu com Lúcifer, e como acontece com muita gente que recebe muita coisa de Deus e vai viver longe de Deus para a própria destruição deles, entre os anjos e arcanjos, ninguém recebeu mais de Deus do que Lúcifer. Todo o poder que ele recebeu era para dar glória a Deus, porque veio de Deus, mérito de Deus, glória a Deus. Não era um poder próprio. Ele recebeu aquilo para quando alguém olhasse para a sua beleza, formosura, capacitação, poder e dissesse, ele diria Deus. Deus. Foi Deus. Sempre Deus. Ele me fez assim. Mas ele usou isso contra Deus. Portanto, os irmãos já sabem o fim dele. Ele perdeu de imediatamente a glória de Deus, a beleza da glória de Deus, e ainda que detém o poder, mas se tornou uma criatura horrível. Acontece isso também com os homens, quando eles recebem de Deus as capacitações, e muitas vezes não usando contra Deus, eles usam para a glória humana, coisa que só pertence a Deus.
Mesma coisa que aconteceu com Lúcifer, ele queria a glória para ele queria a glória da beleza dele, da formosura dele, do poder dele para ele, e não para Deus. E assim caminha grande parte da humanidade. A maioria caminha assim. As pessoas têm fobia de tocar nos seus méritos. O ser humano, ele gosta de glória, de aprovação, de ego. Nós escondemos nossas fraquezas, nós temos vergonha delas. Nós mentimos sobre as nossas limitações muitas vezes, quase que naturalmente. Nós gostamos de expor os nossos méritos, as nossas virtudes, as nossas capacitações, mas as nossas limitações, não. Nós não aceitamos e parece que vivemos num auto-engano como se Deus não tivesse conhecimento delas. O salmista no Salmo 103 diz: o Senhor conhece a nossa escritura e sabe que somos pó. E Deus não tem dificuldade de relacionar conosco na nossa fraqueza. O problema está quando nós queremos escondê-la ou não assumi-la. Nós perdemos o benefício de ter o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa vida. Então, o que é o poder de Deus? O poder de Deus é tudo aquilo que você pode por Deus. Pode ser uma coisa pequena ou grande. Amar, perdoar, fazer, realizar. Se nós queremos que o poder de Deus se manifeste na nossa vida, Paulo vai dar um testemunho. Ele falou: eu aprendi nessa experiência de receber muito de Deus, e para mim não me perder com a grandeza das coisas que Deus me mostrou, com a grandeza das coisas que Deus me ensinou, ele permitiu um inimigo me ferir. E eu pedi por 3 vezes para ele me livrar disso. E ele falou não. E indeferiu o pedido. Falou: não vou livrar. Eu vou te dar graça para você viver com isso. Uma graça que basta. Uma graça que te capacita. E aí Paulo vai testemunhar. A partir daí, eu então entendi, depois dessa graça que basta, que o poder de Deus ele se aperfeiçoou na fraqueza. Então agora, de boa vontade, eu coloquei prazer nas coisas que antes eu abominava, na fraqueza, na perseguição, na injúria, na necessidade. Quem que gosta disso? Quem que gosta de fraquezas? Nós temos ojeriza de fraqueza, nós gostamos de poder, nós temos ojeriza de injúrias, nós gostamos de elogios, nós temos ojeriza de perseguição, nós gostamos de aprovação, nós temos ojeriza de necessidade, nós gostamos de abundância. Mas ao mesmo tempo que a gente gosta dessas coisas, nós almejamos o poder de Deus. É um desejo de todo cristão, que Deus manifeste o seu poder na vida dele. Coisas que você vai poder por Deus. Quando alguém olhar para você e falar: como é que você pode fazer isso? Eu posso porque há um poder. E é poder humano? Não. É poder das trevas? Não. É poder de Deus. Como o poder de Deus se manifesta na vida humana? Qual é o ambiente humano propício para aperfeiçoamento, para o fluir deste poder? Fraqueza. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, essa é a segunda. Quando ele escreveu a primeira vez, ele falou para os irmãos de Corinto assim, que a igreja de Corinto era uma igreja problema. Tinha muitos problemas lá. E ele falou assim: irmãos, preste atenção, falou para os irmãos de Corinto, que vocês vão perceber que as pessoas que Deus usa, elas não são as mais notáveis, não são as grandes, não são as poderosas, segundo o conceito deste mundo. Preste atenção que Deus escolheu as coisas vis, as que não são, as pequenas, as humildes, para manifestar o seu poder nelas e confundir as que são. Por que Deus fez isso? Responde Paulo. Para que o poder seja dele, para que as pessoas não se percam com o poder dele, para que a glória seja dele. Para não acontecer de o poder de Deus se manifestar na vida da pessoa e ela confundir, achar que aquilo é mérito dela, capacitação dela, uma coisa que passa por este caminho onde já caiu milhares de anjos, onde já caiu milhões e milhões de pessoas. E é um caminho escorregadio que qualquer pessoa que transita por ele tem que saber. Se o que nós queremos na nossa vida é o poder de Deus,
Então Paulo está dizendo, você não pode ter dificuldade, você tem que ter boa vontade e se sentir abençoado nas suas limitações. Quando alguém disser que nós somos fracos, nós devemos concordar com ele. Está certo. Quando alguém nos julgar, ele deve ter razão, os seus motivos. Por quê? Porque você vai ver Paulo dizendo para os irmãos de Corinto, e nós vamos ver na Bíblia também, ao todo, que os grandes homens da história da humanidade, não da Bíblia, não aconteceu nada de Deus na vida deles. E os grandes homens de Deus com o qual Deus escreveu a história dele, do seu reino e dos seus feitos na terra, eles não eram grandes, eles eram pequenos, eles se tornaram grandes quando Deus operou na vida deles. Às vezes nós usamos a expressão grande homem de Deus, nunca teve. Todos eles foram pequenos. Você vai encontrar eles vivendo não somente a fraqueza humana, mas Deus permitindo eles passar por situações que os enfraquecia. É uma das coisas mais difíceis da gente entender na vida cristã. Por que eu amo a Deus, sirvo a Deus fielmente e creio em Deus, e Deus me submete a situações que me limitam? Ele não me protege. Eu sei que Ele me ouve, eu sei que Ele está presente, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele é poderoso, mas Ele permite situações que, além da sua fraqueza, porque o homem é fraco, ele é pó, Deus sabe disso. Nós também sabemos disso, apesar da gente passar a vida toda escondendo isso, a tal ponto que muita gente já não acredita que é fraco mais. Ele acaba aprendendo que ele tem méritos, quando na verdade ele não tem. Essa fraqueza é permitida por Deus. Você vai encontrar um monte de exemplos na Bíblia que Deus permite situações que, além de você ser fraco, elas te enfraquecem mais ainda. Por que Deus faz isso? Para criar uma vida, um ambiente propício para o fluir do seu poder. Aí depende de como nós vamos reagir a isso. Então nós temos todos os grandes homens da Bíblia. Se começar desde Gênesis, sair lá no Apocalipse, você vai ver os mais conhecidos. Abraão, quando Deus falou para ele, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, até aí estava empolgante, estava emocionante. Mas quando ele chegou lá nesse lugar que Deus mostrou, estava ele, a mulher dele e alguns servos, e lá tinha reinos, e eram reis cruéis, que não temiam a Deus. E quando alguém olhou para Abraão e viu que a mulher dele era bonita, falou assim, de quem é essa mulher aí? Pergunta lá para ele de quem que é ele. Se ele fala é minha, o rei fala assim, mata ele, traz ela para mim. Simples assim, era o que eles faziam. Eram os bárbaros, os pagãos, pessoas que serviam a demônios, violentos. Aí Abraão, diante de uma situação dessa, o que ele fez? Ele mentiu, ele falou, não, ela é minha irmã. Ah, então traz os dois para cá, não precisa matar não. São situações. Lembra de Pedro, quando Jesus falou assim, olha, o Filho do Homem vai ser preso e vai ser entregue na mão dos malfeitores, e eles vão bater, vão judiar, e vão prender, e vão matar. Pedro falou, não, Senhor, não, eu morro por ti, eu luto. Eu morro por ti. Eu dou minha vida para o Senhor. Pedro não sabia quanto ele era fraco. Ele sabia o quanto ele era forte. Ele era um homem do mar. Ele era um homem corajoso. Ele era um homem que pescava a noite toda. Ele estava acostumado a enfrentar situações de risco de vida. Ele conhecia bem a sua coragem. Ele não conhecia as suas limitações. Foi preciso Jesus ensinar para ele que ninguém pode morrer para Deus se Deus não morrer para ele primeiro. Ele morreu para Jesus, mas depois de Jesus morrer por ele. Então aquela coragem toda, Senhor, eu morro por ti, ele se meteu numa situação lá seguindo Jesus de longe, e quando o julgamento de Jesus era assustador, a pancadaria começou com coroa de espinho e cruz, e alguém falou para Pedro, você é um deles. Ele falou, não, quem falou isso foi uma mulher. Não era uma tropa, não era alguém colocando uma espada no seu pescoço. Para falar, estava temendo por minha vida. Mas ele estava naquela situação que o limitou.
E Jesus tinha dito para ele, você morre por mim? Antes do galo cantar, você vai me negar, não é uma vez só não, é 3. E por 3 vezes ele negou Jesus, dizendo que não conhecia. Quando o galo cantou, ele lembrou das palavras de Jesus. Eu acho que Pedro não conhecia esse seu lado frágil. Tem gente que só vai conhecer esse seu lado frágil quando o seu mundo desaba. Quando alguma coisa acontece que ele fala, agora acabou. Aqui não tem ousadia, aqui não tem coragem, aqui não tem forte. Aí é que ele vai perceber que ele é meramente humano, que ele não domina a sua vida, que ele não domina o seu tempo, que ele é um ser limitado, que ele sempre foi frágil, que ele nunca acreditou nisso. Sempre achou que ele podia. E acabou perdendo as melhores oportunidades de ter o poder de Deus fluindo na sua vida. Pedro desconhecia a sua fraqueza. Às vezes nós desconhecemos, às vezes nós escondemos, às vezes nós omitimos, e nós gostamos de viver com o nosso lado bom, com aquilo que é apresentável. Então, queridos, Paulo vai testemunhar para nós, dizendo assim, olha, aconteceu coisas grandes de Deus na minha vida. Fala, então você é uma exceção? Ele vai dizer, não, eu aprendi que o poder de Deus ele se adapta. Quando eu estou humilhado, caluniado, perseguido, em necessidade, passando coisas, quando não há motivo para mim me exaltar humanamente falando, eu percebo que a graça de Deus se aperfeiçoa, ela se manifesta, ela flui. Esse poder de Deus é um poder que ele te capacita. Capacita para você. Poder é aquilo que você faz quando você pode. Fala, eu posso fazer isso? Quer dizer, você tem poder para isso. Você não poderia se você não tivesse poder para. E a história da Bíblia, ela vai se repetindo. Você sai do exemplo de Abraão, você pode ir para o exemplo de Moisés. Quem não conhece a história de Moisés quando ele era forte? Ele era filho da filha de Faraó, ele foi criado no palácio, ele aprendeu toda a cultura do Egito, ele era o cara. Ele mesmo chegou à conclusão, que ele sabia que ele era hebreu, ele sabia que os pais deles criaram ele na fé hebraica, porque ele foi criado por sua mãe, embora no palácio. Então Moisés deu uma olhada no povo dele e falou, olha, se é que Deus vai libertar esse povo, vai ser comigo, não tem ninguém aqui que conheça mais o Egito do que eu. Mas Deus permitiu ele viver uma situação simples. Ele matou um soldado egípcio, enterrou na areia, e alguém viu. E ele ficou sabendo do que alguém viu. Então você imagina, o soldado egípcio, ele tinha a ordem de punir os escravos. Como é que alguém vai lá e mata um soldado e liberta o escravo? Dentro do Egito, Moisés não teria onde se esconder, ele fugiu para o deserto. Diz o texto, a esta palavra, qual a palavra? Quando Moisés descobriram que ele tinha matado um soldado egípcio para proteger um escravo hebreu. Ele se tornou um traidor de tudo aquilo que ele ganhou no Egito. E o destino de um traidor não era bom. Portanto, o camarada tem tudo hoje. Hoje ele é o filho de Faraó. Amanhã ele está morando no deserto, pastoreando ovelhas, no anonimato. Por quê? Uma situação que o enfraqueceu. Por que Deus o enfraqueceu? Porque Deus tinha plano de usar o poder dele. Se nós encontrássemos com Moisés 35, 39, 40 anos depois, nós íamos encontrar um camarada fraco, desatualizado, vivendo longe dos acontecimentos. Mas aí Deus aparece para ele e falou assim, vem agora. Agora eu vou te usar para livrar o povo do Egito. Agora você está pronto. Essa história, queridos, ela vai passando pela vida de todos. Alguns casos que Deus ensinou essa lição, Deus usou exemplos quase que gritantes, como na batalha de Gideão. Gideão tinha que enfrentar o exército do inimigo e ele foi com 32 mil para combater 135 mil.
Você com 32 mil soldados para combater 135 mil, você vai depender do poder de Deus. Mesmo assim, Deus falou para Gideão: Gideão, tem muita gente. Faça um teste com eles aí, dispensa metade. E Gideão fez o teste que Deus mandou, para deixar aqueles que estavam com medo da batalha e tal. E no fim ele vai com 300. 300 para 135 mil. Era um soldado para 450. Fácil de vencer, né? Um soldado para cada 450. Agora vai para a guerra. E Deus diz: não é para levar artilharia pesada, não. Leva tochas e vasos de barro. E deu uma estratégia. E ele venceu. Por que Deus usou um exemplo? Isso aqui foi um fato, não é uma história. Gideão era um homem de verdade. O exército a ser combatido era um exército treinado. Os 300 eram 300 pessoas. Para o povo de Deus aprender essa lição, que o poder de Deus, ele se manifesta para não destruir as pessoas, onde não há possibilidade da pessoa falar: foi eu, é meu. Para não acontecer conosco o mesmo que aconteceu com os anjos caídos, com as milhares de pessoas que se acharam no caminho da vida. Portanto, nunca vai acontecer nada de Deus na vida deles, porque eles acham que eles são bons, porque eles entendem que eles são especiais, que eles são iluminados, que a vida foi diferente para eles. Por isso, não vai acontecer na vida deles de alguém falar assim: olha, o poder de Deus se manifestou ali. Ali tem um poder, e esse poder ele é de Deus. Então isso, queridos, você vai ver na vida de Pedro, você vai ver na vida de Davi, você vai ver na vida de João, na vida de Saulo. O Saulo, que aqui está dando o testemunho, ele era alguém grande, mas até o dia que ele caiu da sua cavalgadura, colocou a boca no pó e, prostrado numa situação humilhante, ele fala com uma voz do céu que resplandeceu uma luz e o cegou, e do meio da luz vem uma voz e fala: o que você está fazendo? Quem está falando? Eu sou Jesus, o que você está perseguindo. E agora? Caído no chão, a boca no pó, ele era o doutor Saulo, homem rico, homem importante, homem culto. Aquela situação o colocou numa vulnerabilidade que ele jamais imaginou que ele viveria. Ele não sabia que ele ia passar por isso. Mas ali começou um processo pelo qual o poder de Deus ia se manifestar. Então, queridos, eu quero finalizar dizendo que o texto está se ocupando em dizer: se nós queremos, porque eu creio que todos nós queremos, oramos para isso, para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida, para a gente vencer as dificuldades, para a gente vencer as batalhas, para a gente vencer o engano, para a gente vencer as trevas, para a gente sair vitorioso, porque o que vencer será vestido de vestes brancas. Nós precisamos do poder de Deus. A igreja verdadeira, ela nasceu debaixo do poder de Deus, ela existe pelo poder de Deus. E se tem igrejas ou comunidades com poder humano, com poder político, com poder econômico, e não tem nela o poder de Deus, essa igreja não é de Deus. A nossa igreja nasceu com Cristo, nós somos cristãos, e Jesus era um que alguém olhava para ele, e diz a profecia de Isaías 53, quando alguém olhava para ele, as pessoas diziam assim, não, meneavam a cabeça dizendo: não, esse não é o Cristo, ele é muito frágil. Ele é um fraco galileu. Mas naquela fraqueza que foi chamado de cordeiro, ele ordenou ao mar, ele ordenou ao vento, ele ordenou a morte. Ele disse: eu posso pedir anjos. Mas numa simplicidade que os olhos não iam identificar poder humano. Ia dizer: é o dedo de Deus, é o poder de Deus. Como disse Faraó a respeito de Moisés, é o dedo de Deus. Isso está acontecendo com esse moço aí, só pode ser coisa de Deus. Como é que ele fala com Deus e o céu responde? Então quem olhava para Jesus, ele era tão igual, ele era tão frágil. Jesus poderia ser o homem do ano todos os anos.
Jesus poderia ser o recordista de todas as competições. Ele poderia ser o melhor dos melhores. Ele poderia vencer tudo aqui na terra durante o tempo que esteve aqui. Mas teve uma passagem quase que desapercebida pelo mundo. O grande historiador Flávio José, sabe que historiador? Ele gastava tempo para colocar no seu livro de história feitos notáveis. Ele dedicou para Jesus uma frase. Se você pegar o livro de Flávio José, historiador da época de Jesus, conta grandes batalhas, conta grandes revoltas, grandes feitos acontecendo no mundo. Mas quando fala de Jesus, ele fala assim, olha, um certo Jesus que seus discípulos afirmam viver depois de morto. Ele teve uma passagem quase que desapercebida aos olhos do mundo. Da mesma forma a igreja. Como havia dito Gamaliel, olha, esse povo aí, esses seguidores do Nazareno, eles eram chamados dos do caminho. Se preocupa com eles não. Se Deus for com eles, não tem como vencê-los. Vocês vão perder. Disse para os religiosos, porque os religiosos queriam exterminá-los. Aí Gamaliel falou assim, olha, se Deus está com eles, não se empolga com a fraqueza deles não. Vocês não vão vencê-los. Se Deus não estiver com eles, não precisa nem pelejar, isso aí não dá em nada. Você acaba sozinho esse grupelho aí. Aí o Império Romano inteiro começa a perseguir, matar, destruir, queimar, crucificar, jogar para as feras. Cadê os grandes inimigos da igreja? Morreram e a igreja continuou. Por quê? Porque o poder de Deus se manifestou na vida deles. Poder para viver, poder para morrer, poder para ser fiel. Não era poder só para colecionar vitórias. Muitos receberam poder para confessar Jesus até a morte. Morreram heroicamente, dignamente. E quando o sangue deles era derramado, brotava outros, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo poder. Todas essas pessoas passaram pela experiência de serem por Deus enfraquecidas, já eram frágeis, mas eles não se sentiam. Sempre foram frágeis, mas não se achavam. Foi preciso que Deus colocasse eles em situações para eles terem um encontro com a sua verdadeira identidade, com as suas limitações, para prepará-los para o poder de Deus fluir na vida deles. Então Deus não gosta da nossa fraqueza, assim como nós não gostamos. Não é que Deus tem prazer na nossa fraqueza. O que Deus está nos ensinando é que nós precisamos entender que é o que nós somos. Se você pensar diferente, ou o poder de Deus aparecer na sua vida e você se relacionar com Ele diferente, você vai seguir o caminho desses que eu já disse, das trevas e daqueles que caminham para a perdição. Por isso, muitas vezes, Deus nos mantém limitados, com pouco, para nos salvar de nós mesmos. Para nos salvar das nossas próprias pretensões e não seguir um caminho trilhado por milhares de pessoas que se arrebentaram no caminho da vida. Mas isso não quer dizer que o poder de Deus não se manifesta. Paulo está dando um testemunho, dizendo assim, olha, se você quer ter uma experiência com o poder de Deus, falou, então não fique com vergonha da sua fraqueza, não. Tem gente caluniando você, tenha prazer nisso. Não seja um caluniador, seja um caluniado. Tem alguém te perseguindo? Não se preocupe com isso não, só não seja um perseguidor. Tem gente fazendo mal, ele falou, não tenha prazer nisso daí. Isso daí cria um campo propício para a manifestação do poder de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa aí. Agora, quando nós somos muito competentes, muito prontos, bateu, levou, aqui não, comigo é assim. Deus não tem muito o que fazer, esse terreno aí está protegido, está garantido. Esse terreno aí está defendido, parece que a pessoa está confiante, está segura. Não há campo para um fluir do poder de Deus. Então, queridos, como igreja do Senhor que somos, o que nós queremos na nossa vida, no nosso meio, é o poder de Deus. Nós não queremos o poder de nenhuma outra origem. Isso não presta. Embora o poder empolga o mundo, não importa de onde venha. Poder econômico, poder político,
poder da fama, poder da beleza, poder do dinheiro, poder da força. Esses poderes, eles são almejados, eles são desejados, mas eles não fazem bem. Eles levam essas pessoas para longe de Deus. O único poder que nos interessa, que é o que flui na igreja de Jesus, que fluiu na vida de Jesus, nos discípulos de Jesus, na história da igreja de Jesus, é o poder de Deus. E o poder de Deus, ele se manifesta aonde não cabe glória humana, honras humanas, denominacionais, políticas, proezas humanas de nenhuma sorte. Foi o que Paulo escreveu na primeira carta, para que vocês entendam e ninguém venha se gloriar. Então os de Gideões, eles não podiam chegar lá e falar assim, olha, era 1 para 450 e nós vencemos. A gente é bom, hein? Não, não tem como. Você não tem como falar que 1 para 450 e você vai vencer com tocha e vaso de barro. Um exército treinado e armado. Você vai ter que falar, não, foi Deus. Foi Deus. O poder de Deus manifestou no nosso meio. O poder de Deus fez isso. O poder de Deus operou, foi Deus. E é isso que nós queremos, coisas que ou Deus faz ou não existem. Em nós e no nosso meio. Em nós e por onde a gente vive. Amém? Glória a Deus. Convido você agora para nós orarmos, nos colocarmos diante do Senhor e falarmos com Ele. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, em pé na Tua presença, pelos méritos de Jesus, pelos feitos de Jesus, é que o Senhor nos aceita na Sua presença e por isso nós estamos aqui. Eu quero te pedir agora, Deus, que o Senhor olhe para a nossa vida. O Senhor nos conhece como nós somos. O Senhor nos conhece como nós não nos conhecemos. O Senhor sabe, ó Deus, que muitas vezes somos vulneráveis aos enganos da vida e até mesmo ao auto-engano. O nosso coração, ó Deus, é enganoso, a nossa razão. Por isso, ó Pai, é que nós nos reunimos na Tua casa para prestar-te culto e para sermos iluminados pela Sua palavra. Nós cremos, ó Deus, no Seu poder. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor criou o mundo com poder e que todo o poder que existe no universo veio do Senhor. Toda a força, todo o poder pertence ao Senhor. E o Senhor, ó Deus, tem nos dado poder para vivermos na Tua presença e para a glória do Teu nome. E nós queremos reconhecer, ó Deus, tudo aquilo que da Tua parte existe em nós. Que o Senhor nos deu, que o Senhor permitiu. E queremos viver isso, ó Deus, para a glória do Teu nome. Queremos Te agradecer pelo ano que se findou, pedir perdão pelos erros que cometemos e Te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que nos dá de iniciarmos mais um ano na Tua presença, onde nós teremos a oportunidade de termos experiências com o Senhor, com o Seu poder, com o Teu Espírito, ó Deus, nos conduzindo no caminho da vida, em tudo que teremos que viver. Nós queremos, ó Pai, que o Seu poder se manifeste na nossa vida. Nós queremos conhecer o Seu poder por experiência, por presenciar. Nós queremos ser testemunhas verdadeiras, testemunhas que experimentaram esse Seu manifestar, assim como o Senhor tem conduzido a Sua igreja poderosamente ao longo da história da humanidade. Nós queremos que este poder, ó Deus, alcance a nossa vida, nos iluminando, nos preparando, nos levando, ó Deus, ao encontro com a realidade do nosso ser, mas também com a esperança daquilo que o Senhor pode fazer em nós. Deus, é no nome de Jesus que nós estamos aqui
E queremos te pedir, Senhor, entra na história da nossa vida e manifeste o seu poder em nós, para que o teu nome, ó Deus, seja glorificado na nossa existência. Que a nossa vida, ó Deus, seja motivo de louvor, motivo do nome de Jesus ser exaltado, seja motivo, ó Deus, do teu nome ser glorificado, onde quer que estejamos vivendo a nossa vida e tudo aquilo que o Senhor nos deu poder para vivermos na tua presença. É no nome de Jesus que nós oramos. Eu sei, ó Deus, que todos que aqui estão somos limitados, temos as nossas fraquezas, o Senhor conhece a nossa estrutura, mas nós somos teus. Somos pequenos, somos fracos, mas somos de Jesus que é forte, somos do Senhor que é poderoso, somos habitados pelo teu Espírito Santo que tem todo o poder no céu e na terra e sobre a nossa vida. E nós queremos, ó Deus, que este poder se manifeste no meio do teu povo que aqui te adora. É no nome de Jesus. Deus, se tem aqui alguém que precisa de uma libertação, de uma cura, de um livramento, de uma resposta, de um socorro, de qualquer coisa, ó Deus, que o Senhor é, que o Senhor pode. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, por esta vida, em nome de Jesus, manifesta nela o seu poder e glorifica o teu nome na vida do teu povo que tem prazer em estar nos teus atos. É no nome de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus que nós ministramos sobre todos. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.